pessoas são julgadas e violentadas em virtude de sua religião? Eu quero que vocês guardem essa pergunta até o final da apresentação. Então, veio 1980, o ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. As escolas colocam desde o ensinamento para as crianças que a religião delas é a certa, uma religião única, não dando liberdade para as crianças escolherem sua religião. O livro Persépolis retrata a vida de Marjane Strapp. E nesse livro a gente vê vários desafios e coisas que ela tem que passar. E uma dessas coisas que mais acontecem é a intolerância religiosa. Vocês já ouviram falar da cultura muçulmana? Bom, o islamismo é uma religião com várias crenças e diversas tradicionalidades. E nessa religião a gente tem duas vertentes, os xiitas e os sunistas. Isso se deu após a morte do profeta Maomé, que por conta disso, os grupos eles tinham opiniões diferentes e saíram e se separaram. O que acontece por conta do preconceito que eles sofrem é que o grupo xiita, uma pequena parcela desse grupo é uma parcela terrorista e é quase nula essa parcela. A gente tem o exemplo do atentado de 11 de setembro, que agora, esse ano, faz 20 anos. E depois disso, o mundo mudou, ele se intensificou, o preconceito se intensificou. E com isso, a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Imagina a sua religião ser alvo do mundo inteiro apenas por um grupo que entendeu ela errado. Eu estou falando muito sobre o islamismo, né? Bom, é porque é a religião principal que aparece no livro. Mas a gente não pode esquecer das diversas religiões que são atacadas todos os dias, dos diversos centros espíritas que são queimados todos os dias, das violações humanas contra essas pessoas. Por que isso ocorre e já ocorreu? Bom, é simples essa resposta. Eu posso falar como o Toddy e o Nescau. Quem aqui nunca falou que o Toddy é muito melhor que o Nescau, ou o Nescau é muito melhor que o Toddy? Todo mundo sabe aqui que o Nesquik é muito melhor, né? Vocês são malucos? E é daí que vem aquela palavra que eu falei agora há pouco. Intolerância. A gente tem três imagens aqui que foram escolhidas propositalmente. Qual dessas três imagens vocês acham que foram um caso de intolerância religiosa? Se eu não tivesse falado para vocês o título dessa apresentação, ou ter falado das coisas que eu falei até agora, provavelmente vocês iam escolher a segunda imagem. Mas não se preocupa, isso é um preconceito enraizado na gente, que a gente pode lutar contra isso. A primeira imagem é de uma idosa que foi agredida por sua vizinha. Vizinha essa que algumas semanas atrás havia ofendido ela verbalmente, constantemente. Isso se intensificou, tornando-se uma agressão física. Na segunda imagem, a tal muçulmana com bomba, aconteceu quando essa mulher foi se vacinar contra a Covid-19 aqui no Brasil. Duas enfermeiras alegaram que ela estava com uma bomba e a ofenderam muito pesado. Nessa terceira imagem, onde tem um kipa, um homem de 52 anos foi agredido, xingado e de todo outro jeito foi humilhado. Além disso, os três homens que o agrediram não foram descobertos até agora. E o seu kipa, ele foi rasgado com um canivete. A gente pode ver no livro Persépolis, mesmo que seja um pouco escondidinho, que algumas vezes dá para ver com a própria Marjane ela sofrendo a intolerância religiosa. Como nesse exemplo aqui, onde as freiras que ela convivia o tempo inteiro, elas faziam a intolerância constantemente com a Marjane, o que causava um relacionamento tóxico. A gente também tem o exemplo da mãe do namorado da Marjane, que ofendia também ocasionalmente ela, o que causou no término com o relacionamento do namorado. Mas por que isso acontece só no Brasil? Não acontece só no Brasil, olha que maravilha. Isso acontece no mundo inteiro. E por conta de acontecer constantemente, a gente acaba ignorando isso. Como é que a gente pode fazer para parar de ignorar isso? É bem simples. A gente tem que ir atrás disso e a gente tem que tratar isso com mais seriedade. A gente pode ver isso com números e tratar com mais seriedade. Mas antes de mostrar, eu quero contextualizar um pouco para vocês. Quando há uma religião predominante, as demais religiões acabam se tornando minorias. A gente tem o exemplo do Brasil, onde há mais de 123 milhões de católicos, o que faz com que as demais religiões aqui se tornem minorias. Em 2019, no Brasil, no primeiro semestre, 354 casos foram denunciados. Além de 56% dos casos
aumentarem em relação aos outros anos e outros países. Aqui a gente tem um exemplo onde a matriz africana foi a principal nesse ano de intolerância religiosa, que foi denunciado. E eu acho algumas medidas relevantes, como, por exemplo, no Brasil, a gente tem 2 leis que servem que consideram crime, né, na verdade, a intolerância religiosa. E também a gente tem um dia nacional contra a intolerância religiosa. Eu mostrei dados, eu mostrei histórias, mas vocês devem estar se perguntando: ô tio Felipe, como é que eu posso ajudar a melhorar isso? Bom, respondo para vocês. Eu tenho algumas ferramentas que podem ajudar, fazendo pequenas atitudes, como, por exemplo, a informação. A informação é a arma principal contra a intolerância, porque você pode tanto informar as crianças como as pessoas que fazem discursos de ódio. As crianças, você pode informá-las para que elas não tenham um futuro sangrento e nem odioso, para que elas não sejam como as gerações antigas, que praticaram tanto ódio. Também, a gente não pode abaixar a cabeça para nenhum discurso de ódio. Se a gente vê, a gente tem que partir para uma argumentação assertiva. E além de, e se essa pessoa não parar, a gente vai ter que chamar a polícia. A escola também é de extrema importância. A escola serve para mostrar para as crianças que essas religiões são manifestações culturais legítimas e mostrar para elas que conviver com as nossas diferenças e nossas peculiaridades é uma coisa incrível. Esse trabalho é muito mais do que eu falei até agora. Não me entendam mal, mas você comparar o que eu falei agora com o livro Persépolis, que retrata a história da Marjane, uma mulher que sofreu na pele a intolerância religiosa, é muito diferente. A gente está aqui também para recomendar esse livro para vocês lerem, porque ele é de extrema importância para você que quer se desconstruir desse preconceito enraizado na gente. Enquanto houver intolerância religiosa, cultural e social, haverá guerra. Essa frase do pensador Léo Castro diz de uma forma sucinta que a guerra sempre foi ocasionada por intolerâncias. Se a gente quer paz, então por que a gente acha que a nossa verdade é superior do que as outras? Por que a gente acha que a gente está mais certo ou mais errado que alguém? A aprendizagem é uma bússola que nos guia numa evolução contínua. Eu encerro essa apresentação aqui agradecendo a todos vocês que prestaram atenção em mim. E eu quero que vocês levem essa frase para a vida de vocês, para que vocês consigam mudar o mundo que a gente vive, nos libertar dessas correntes que nos impedem de combater a intolerância. E, por favor, não esqueçam de ler o Persépolis. E muito obrigado.